Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova do Enem. Levando em consideração que agora no final de semana vocês terão que fazer a prova do Enem, eu resolvi gravar essa aula falando um pouquinho da minha experiência com o Enem e também algumas dicas dentro de língua portuguesa, literatura e redação. Pessoal, quando nós falamos no Exame Nacional do Ensino Médio, obviamente nós pensamos em uma prova altamente disputada, que leva muitos alunos a ficarem muitas vezes até nervosos, ansiosos, e ao mesmo tempo temos uma prova que é de extrema importância para quem tem o foco em fazer um curso, né, no ensino superior. Através do Enem, vocês podem fazer cursos pelo ProUni, pelo SISU, pelo FIES, e algumas faculdades particulares também utilizam a nota do Enem para dar bolsas, né? Isso é bem comum. Então, assim, a importância, eu acho que eu nem preciso falar muito, todo mundo sabe, está cansado de saber da importância do Enem. Outra coisa também que vocês estão cansados de saber é que muitas vezes alguns conteúdos que são cobrados no Enem não são cobrados da mesma maneira em sala de aula. Aí é uma melhoria que precisa acontecer, acredito eu, que até na grade curricular das escolas, né, as grades que nós precisamos seguir enquanto professores, e, ao mesmo tempo, nós percebemos que o Enem é uma prova extremamente atual. Muitas vezes, os livros didáticos, as apostilas, elas não conseguem acompanhar a velocidade do Enem, visto que o Enem é uma prova anual. Então, todos os anos nós temos questões modernas, sobre temas atuais, algumas questões polêmicas, tudo isso faz parte da diversidade presente dentro da prova do Enem. Sei também que tem muito problema acontecendo nesse momento. Alguns estudantes me perguntaram, Ana, o que você acha? Vai atrapalhar a prova? É claro que não é uma coisa legal, ainda mais uma coisa que acontece assim tão próximo da avaliação. Mas o foco de vocês precisa ser fazer uma boa avaliação. Esqueçam esse lado político nesse momento, foquem a atenção na avaliação. Nós sabemos que a avaliação passou aí por alguns problemas, né, de cunho político, mas isso não pode interferir no seu desempenho, não pode interferir na sua motivação. Então, vamos analisar um pouquinho a prova do Enem de 2020, que nós sabemos que foi aplicada em janeiro desse ano por causa da questão da pandemia. Ano passado, nós tivemos uma situação bem atípica aqui no nosso país e, naturalmente, a prova precisou ser adiada e aconteceu no mês de janeiro. Neste ano, de 2021, ela irá ocorrer no mês de novembro. Bom, gente, quando eu falo do Enem, eu penso na matéria do ensino médio, eu gosto de pensar também na bagagem que o aluno tem de conhecimento, aquele aluno que gosta de acompanhar a notícia, que acompanha o que está acontecendo no mundo, no cotidiano, é muito importante, porque toda essa bagagem auxilia, porque como é uma prova muito moderna, com questões modernas e atuais, retiradas de revistas e jornais, na grande maioria, se você está ligado no que está acontecendo no mundo, vai facilitar e muito a sua análise. Então, a primeira dica talvez seja essa, né? Utilizem os jornais, as revistas, as redes sociais para se informar a respeito do mundo. Ah, professora, mas eu não gosto de política, eu não gosto de economia, eu não gosto de ler essas coisas e tal. Mas nesse momento você precisa fazer um esforço e prestar atenção no que está acontecendo no mundo. E você vai perceber que isso é muito importante. E você vai perceber o tanto que isso vai ser legal até nas conversas, né? Porque você vai criar um repertório, uma bagagem de conhecimento, vai conseguir conversar com pessoas bem diferentes de você. Isso é bem interessante e bem enriquecedor. Outra coisa importante também a respeito da prova é o tamanho. Eu sei, são 90 questões mais redação. Qual que é a estratégia? A prova do Enem, gente, não é uma prova difícil, ela é uma prova de desenvolvimento mais físico, às vezes, né? De controle, de disciplina, de equilíbrio emocional. Então, é uma prova cansativa. Por ser uma prova cansativa, eu aconselho vocês começarem a avaliação pela redação. Eu sei que tem muito professor que pensa ao contrário disso, que tem que fazer no final, tem que fazer no meio, mas eu acredito que pelo menos o rascunho, pelo menos a parte inicial do seu texto, você precisa começar no início da prova. Assim que iniciar a prova, já dá uma olhada na redação,
porque isso vai auxiliar demais nesse processo. Eu vou mostrar aqui para vocês que houve uma alteração. Antigamente, a redação ela vinha logo na primeira folha. Então, você passava a capa, a redação já estava logo em seguida. Houve uma alteração e ela agora foi colocada no meio da prova, tá? Então, vocês terão que ir até o meio da prova para saber o tema que vocês irão trabalhar. O tipo textual, dissertativo, argumentativo, todo mundo também já está careca de saber, né? Isso não muda. Então, por isso que é tão importante prestar atenção no que acontece no mundo, porque se você tem um domínio do tipo textual, dissertativo, argumentativo, mas não consegue falar a respeito daquele tema, não vai dar certo, né? Então, tem que ficar ligado no que está acontecendo. Eu vou colocar aqui para vocês, então tá bem aqui, ó, na página 19, nós temos então aqui a redação, né, referente ao Enem 2020, que ocorreu no começo desse ano. Então, nós temos aqui informações importantes, né, que são os textos motivadores. Temos aqui, logo em seguida, a proposta. O tema está logo aqui, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que foi um tema extremamente pertinente para mim, um dos melhores temas até então. É um tema extremamente importante de ser discutido, principalmente por jovens. Então, foi bem interessante esse tema. Espero que esse tema agora de 2021 também seja maravilhoso. Nós temos algumas apostas, mas é sempre uma grande surpresa. Então, eu aconselho vocês fazerem pelo menos o rascunho da redação no início. Por quê? Porque vocês estarão mais descansados. Porque se vocês fizerem 45 questões de língua portuguesa e depois voltarem na redação, eu tenho praticamente certeza que vocês estarão bem cansados. Então, o que eu aconselho? Façam um rascunho nesse primeiro momento. Façam a avaliação, porque pode ser que no meio da prova você tenha algumas ideias interessantes que você vai acrescentando ao seu rascunho. E quando você estiver lá no meio da prova, aí sim você passa para a folha definitiva. A folha de rascunho, ela fica no final. Não sei se vai ter alteração esse ano, mas geralmente é a última folha do caderno. Então, nós temos aqui o rascunho da redação. Esse rascunho, ele não é o rascunho que você vai entregar. O que você vai entregar vai ter uma folha separada para ele junto com o gabarito da prova. Então, procurem fazer pelo menos o rascunho, pelo menos o planejamento textual no início, tá bom? Beleza, sobre as questões de língua portuguesa, sempre temos ali no meio das 45, 5 questões do idioma que você escolheu, ou inglês ou espanhol. O restante das questões se dividem em questões de língua portuguesa, de artes, de literatura e até mesmo de educação física. Sim, questão de educação física já apareceu por aqui. Então, eu peço muita atenção nesse momento. As questões de língua portuguesa não são questões que são difíceis, são questões que precisam de atenção. Vai pedir muito da sua interpretação. Lembrando aqui, interpretar é ser capaz de retirar as informações visíveis do texto, aquelas que estão explícitas, enquanto que compreender vai muito além, né? Então, eu peço muita atenção no quesito interpretação e compreensão textual do Enem, tá bom? Nós temos aqui, então, prova linguagens, códigos e suas tecnologias, onde nós temos aqui algumas questões bem interessantes. Nós temos cartazes de filmes, nós temos letras de música, teve uma música do Caetano que caiu, nós temos trechos de livros, nós temos notícia aparecendo. Então, tudo isso contribui para a riqueza das questões do Enem. Por isso que o Enem é uma prova, sim, muito interessante. Tem algumas questões que até tem mais de um texto, como nós podemos ver essa questão 12 aqui, né, que nós temos aqui 2 textos para serem analisados. A respeito da língua portuguesa, geralmente tem alguns temas que aparecem. Intertextualidade, funções da linguagem, gêneros do discurso ou gêneros textuais, ser capaz de identificar os gêneros, os tipos textuais, né? O tipo textual descritivo, injuntivo, narrativo, são informações também muito importantes e sempre tem questão no Enem sobre isso. Agora, o que domina são questões de interpretação. Eles vão colocar o texto e vão pedir para você, obviamente, pontuar alguma partezinha daquele texto. Nós temos aqui uma questão que eu gostaria de mostrar, que é essa questão do Caetano Veloso. Eu vou dar um zoom aqui, melhorar a visualização de vocês.
Nós temos aqui uma música dele, de 1967, uma música bem famosa. Eu vou ler um trechinho dessa música e logo em seguida nós vamos fazer a análise, para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como que geralmente essas questões aparecem no Enem. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, a espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Então aqui é uma música bem famosa do Caetano, uma música que eu já conhecia, uma música muito interessante. Eu recomendo as músicas do Caetano. Ele até lançou um disco novo esse ano, né? Ele está disponibilizando aos poucos as músicas no canal do YouTube. É um artista realmente completo. Nós temos aqui: é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. O que isso quer dizer? O Enem até que faz, né, a questão aqui. Geralmente, em um mesmo texto, você pode ter mais de um gênero. Né? Então, não quer dizer que vai ser só carta ou vai ser só conto. Nós podemos ter uma mistura. Eu posso até citar aqui uma escritora, que eu já vi algumas discussões a respeito, que é a escritora Lia Luft. Ela publicava algumas crônicas na revista Veja, e eu já vi alguns artigos falando sobre o limite entre conto e crônica nos textos da Lia na revista Veja. Então, mostra exatamente como que esse limite, né, de classificação de gênero, ele é limítrofe, né, ele é sutil. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: o tipo textual tem mais a ver com a estrutura do texto. Eu não falei há pouco que a redação é o tipo textual dissertativo argumentativo? Isso é a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. É obrigatório que se use essa estrutura. Nesse caso aqui, eles querem que a gente seja capaz de identificar quais são os tipos textuais que aparecem, ou seja, é mais de um. Então, nós temos aqui descritivo e argumentativo e temos logo em seguida a justificativa. Então, não basta saber, você precisa saber justificar, né? Então, olha, o nível de dificuldade é exatamente nesse ponto. Temos aqui dissertativo e argumentativo, expositivo e injuntivo, narrativo e descritivo, narrativo e injuntivo. Nesse caso aqui, é narrativo porque ele está contando uma história, né, de certa maneira. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Está contando. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos pensar narrativo. Beleza, Ana, tem aqui duas respostas possíveis, então já posso excluir 3. O Enem geralmente é assim, viu? Você sempre vai poder excluir 3 alternativas e vão ficar nas dúvidas aqui, né, fundamentais entre duas. Beleza, ficou a D e a E. É narrativo? Sim, porque está narrando uma história. Agora, ele vai ser descritivo ou injuntivo? Você precisa saber o que é injuntivo. Injuntivo geralmente é um texto que vai passar uma informação sobre como lidar com um produto, como lidar com um serviço. Por exemplo, quando você compra o seu telefone, você comprou lá o seu telefone. O telefone ele vem com um manual, não é mesmo? Mesmo que todo mundo já saiba mexer, ele vai ensinar como colocar o chip, como colocar cartão de memória, enfim, como carregar o telefone, por quanto tempo. Essas informações são informações de um texto injuntivo, porque é um texto que vai passar ali o passo a passo de como mexer com aquele telefone. Nesse caso aqui, ele não está ensinando nada pra gente, né? Como mexer com algum objeto ou coisa do tipo. Então, aqui é descritivo. O que é descritivo? É descrever, né? Dar os pormenores de uma determinada pessoa, de uma determinada situação, descrever o ambiente. Né? Então, quando ele fala assim, o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, incardinales, bonitas, ele está tentando exemplificar o sol. Né? Então, ali ele vai descrevendo em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, tudo isso mostra a parte descritiva desse texto. Então, eu tenho a junção de texto narrativo e texto descritivo. Está errado? Não está errado. É comum? Muito. Como eu disse, a linha que separa os tipos, gêneros textuais, é uma linha muito tênue, muito fininha. Né? Então, às vezes vão haver algumas misturas. Tá? Então, é importante prestar atenção a isso. Então, aqui na questão 27, por exemplo, a resposta seria a letra D. Muito bem. Outra questão também que eu achei muito divertida, né, é do trio Forrozão. Tem até a disponibilidade dessa música no YouTube. Eu cheguei a olhar, fiquei curiosa. Então, nós temos aqui:
Seu delegado é o nome, né, o título aqui. Eu sou viúva e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa. Com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho. E o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra. Meu filho, meu sogro é. Nessa confusão já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Gente, é bem confuso, né? É a questão aí da família brasileira, né? E suas diversidades. Só que ao mesmo tempo tem um tom humorístico, né? Quando ele fala assim, nessa confusão já não sei nem quem sou, acaba esse garoto sendo meu avô. A gente sabe que isso não é possível, né? Mas assim, ele quer brincar exatamente com esses laços familiares que se misturam. E o quanto que isso é engraçado, né? O quanto que isso faz rir. Tanto que na hora que ele tá cantando essa música no vídeo, o pessoal ri, né? Então, tem esse caráter humorístico. E aqui a resposta já fica logo de cara, na letra B, reforçar o humor da situação apresentada. Então, ele quer reforçar esse humor, ele quer fazer as pessoas rirem através deste forró, né? Que é um forrozinho. Ironizar as relações? Não, ele não quer ironizar, né? Ironizar tem uma postura, às vezes, até um pouco crítica, não é isso que ele quer. Ele quer brincar com a situação. Expressa perplexidade em relação ao parente? Não, nada a ver, né? Ele não está assustado com a situação. Na verdade, ele achou que foi engraçado. Atribuir à criança a causa da dúvida existencial? Não, na verdade, aí são muitas pessoas envolvidas, a sogra, o filho, a nora. Questionar os lugares pré-determinados da família? Não, ele não está questionando isso. Na verdade, ele está rindo disso, porque nós sabemos que os papéis familiares, eles são diversos, né? Na nossa sociedade, e isso enriquece a nossa sociedade. Então, aqui, reforçar o humor da situação apresentada é a resposta correta. Pessoal, por que eu estou fazendo essas questões aqui de forma rápida? É para vocês terem uma noção de como que é cobrado a língua portuguesa dentro do Enem. Então, vocês podem perceber aqui o quanto que eles vão numa música dos anos 60 do Caetano e vem uma música que é um forró, né? Então, assim, isso é muito interessante. Mostra a diversidade da nossa língua. Isso é muito importante. Nós sabemos que a gramática ela quase não aparece aqui. O foco nunca é gramatical. O foco é sempre interpretativo, semântico, né? Buscando relacionar muitas vezes, vocês vão perceber que dá para relacionar uma questão de literatura com história, dá para questionar uma questão de relacionar uma questão de artes com literatura, porque o Enem ele é assim, ele é interdisciplinar. Então, não é igual lá na escola, que as matérias são tudo separadinhas. Aqui não. O Enem ele dá uma misturada. Né? Ele quer relacionar o conhecimento. Porque o conhecimento ele não pode ficar numa caixinha fechada. A língua portuguesa está aqui, a matemática está aqui. Não, você precisa da língua portuguesa para compreender a matemática. Afinal, as questões são escritas em língua portuguesa. Né? Então, assim, uma matéria está, sim, relacionada à outra. E nós precisamos focar nisso. Muito bem, falei um pouquinho, então, a respeito das questões de língua portuguesa. Nós temos aqui questões muito legais, tá? Foi uma prova bem interessante, foi uma prova de nível não muito alto, tá? De dificuldade, não foi a prova mais difícil do Enem. Acredito eu até por causa dessa questão da pandemia, muitos alunos ficaram sem frequentar as aulas, né? E isso influenciou, sim, a qualidade, né? No caso aqui das questões. Não que as questões sejam ruins, a qualidade não, a questão da característica, ou seja, são questões geralmente do primeiro ano do ensino médio, segundo ano. Então, não são questões tão difíceis assim. Bom, beleza. Basicamente, eram essas informações. Eu gostaria de chamar a atenção também de vocês aqui para a questão da literatura, tá? A literatura, quando aparece geralmente com questões de interpretação, ou que você tenha que relacionar os movimentos literários, as escolas literárias, classicismo, barroco, romantismo, realismo, dentro da realidade daquela questão. Então, se você sabe que o Machado é realista, vai te ajudar a interpretar Machado, com certeza. Se você sabe que o livro O Cortiço pertence ao naturalismo, isso também ajuda. Ah, mas o Enem não tem leitura obrigatória. Claro que não, não tem. Deveria ter, acredito eu. Mas eu acho muito importante que vocês conheçam um pouco desses autores brasileiros, desses clássicos que nós temos. Até fiz um vídeo aqui no canal, coloquei alguns autores negros de expressividade nacional que nós temos. Né? Então, é importante ficar ligado no que está acontecendo. A Conceição Evaristo, por exemplo, é uma escritora recém-descoberta, né, entre aspas, com um trabalho magnífico,
e que precisa, sim, da atenção de vocês. Temos a literatura africana em língua portuguesa também, né, que precisa ter a atenção de vocês, que geralmente é uma matéria ali do final do terceiro ano do ensino médio. Então, dentro de literatura, você consegue conversar com várias disciplinas. Então, eu preciso que vocês tenham a competência de avaliar que aquele escritor é de tal movimento. Eu preciso que vocês sejam capazes de interpretar aquele texto de acordo com o contexto histórico daquela época. O contexto do Machado é um, o contexto da Clarice Lispector é outro. Né? E isso influencia e muito as obras. Falar que não influencia é mentira. Até as obras de ficção têm influência do seu contexto histórico. Então, são algumas informações importantes a respeito do Enem. Eu sei que está muito perto, não adianta começar a fazer 1000 questões agora, estudar 1000 conteúdos. O importante, eu acredito, nesse momento é manter a calma, é fazer uma revisão do que você já sabe, é ficar ligado no que está acontecendo no mundo, no cotidiano, fazer uma retrospectiva do nosso ano aí, tudo que aconteceu em 2021. Com certeza isso vai estar interligado ao tema do Enem, e isso é muito importante também para que você possa contribuir para o seu próprio crescimento, né, enquanto estudante. Por mais é isso, gente, essa aula ficou um pouquinho maior do que as outras aqui do canal. Em breve farei outras, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o meu Instagram. Peço que vocês sigam, eu vou fazer algumas lives, fiz uma live no final de semana passado, vou fazer outra live nesse sábado agora, falando sobre literatura, sobre língua portuguesa. Na verdade, o tema é língua portuguesa, mas eu vou correlacionar novamente com literatura. Então, se vocês puderem acompanhar o meu canal também pelo Instagram, tá bom? Eu agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais.